Olá, está começando o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. Hoje nós fizemos a cobertura dos 2 dias do ciclo de palestras realizados na OAB Ribeirão Preto, 12ª subseção, ao qual fundou-se a Associação Brasileira de Direito Processual. Nós acompanhamos esses 2 dias, dá uma olhadinha a qualidade dos profissionais que fizeram parte da banca, dos palestrantes. Araquém de Assis, Nelson Neri Júnior e muitos outros. Acompanhe. Vamos conversar com o doutor Eduardo José da Fonseca Costa, juiz federal e presidente da ABDPRO. Doutor, a ABDPRO já começou com o pé direito, com uma grandiosidade de uma palestra belíssima proferida pelo professor Nelson Neri Júnior e também na iminência, né, quando esse programa estiver sendo veiculado, esse programa já terá dado início ao novo Código de Processo Civil. O que o senhor pode pincelar sobre o que a ABDPRO pretende realizar e na emenda, o que dá para falar de bom, de positivo e negativo do novo Código de Processo Civil? Veja só, a ABDPRO, ela tem vários propósitos. Fundamentalmente, eu resumiria 2. Em primeiro lugar, a ABDPRO, ela tem como lema o combate ao chamado hiperpublicismo processual, que nada mais é do que um modelo ideológico de processo que acaba colocando o juiz em tamanho protagonismo que ele acaba se caricaturizando. Nós acreditamos na equipolência entre autor e réu e juiz e não nesse excessivo verticalismo que tem alçado o juiz a um verdadeiro messianismo. E um segundo lema que temos como propósito é revisar as bases da ciência processual que ainda reverbera uma visão de mundo dos séculos 18 e 19. E por essas e outras razões é que ainda assistimos a algumas inadequações que estão espelhadas no novo Código de Processo Civil, tal como se pôde detectar nas palestras aqui hoje realizadas. De todo modo, o Código tem coisas boas e me parece que o que há de melhor no Código, talvez o DNA mais positivo dele, são as chamadas regras de fundamentação contidas no parágrafo 1º do artigo 489, que não diz o que é fundamentar, mas deixa muito claro o que não é fundamentar. E não sem razão, a ala mais ativista da magistratura tem se voltado contra, no meu entender, com bastante pesar. Porque o que o parágrafo 1º do artigo 489 faz é justamente aquilo que deveria ser desde sempre feito. Ou seja, o que está ali é o que é verdadeiramente a motivação das decisões jurisdicionais. Então é uma conquista de todos nós, que passou de maneira muito dura pelas diversas fases do processo legislativo, que graças a Deus se manteve e hoje é texto de direito positivo. Quiçá os tribunais superiores mantenham a integridade desse dispositivo, porque de certo é uma das maiores conquistas da civilização brasileira em matéria processual civil dos últimos 100 anos. Torçamos para que isso aconteça. Esse é um dos lados mais positivos do novo Código. Não obstante tantos problemas que eles vão nos causar, o simpósio de hoje mostrou alguns, e só uma quantidade muito pequena desses problemas. Nós temos momentos difíceis pela frente e é importante que a comunidade dos processualistas, congregados, por exemplo, na Associação Brasileira de Direito Processual, produzam material dogmático para que nós consigamos, de maneira esperançosa, como bem disse o professor Neri, pelo menos minimizar alguns efeitos deletérios que, infelizmente, estão por vir.
Com relação no seu discurso, na sua palestra, o senhor falou sobre as medidas cautelares, né? A medida cautelar autônoma. Para os operadores do direito que estão nos assistindo, o que é que o senhor diria, em 2 ou 3 palavras, uma principal mudança, benéfica ou não, sobre medida cautelar? As ações, o código, ele praticamente põe fim à existência do processo cautelar. Isso não seria ruim se não fossem as chamadas ações cautelares autônomas, que são cautelares que não se ligam a nenhum pedido, processo ou ação principal. E uma vez que o código pôs fim ao processo cautelar, nós não teremos mais um remédio adequado para a veiculação dessas medidas. Existem cautelares que não pedem um pedido principal. E se nós não temos mais ações cautelares no novo código, como é que nós vamos fazer com elas? Né? Produção antecipada de provas? Produção antecipada de provas, as ações cautelares de caução em geral, como a caução de dano infecto, a caução para a antecipação de penhora, naqueles casos em que ainda não há execução fiscal ajuizada e o contribuinte dependa de uma garantia para obter uma certidão positiva com efeitos de negativa, nós teremos problemas sérios com isso, porque são ações cautelares verdadeiramente autônomas e nós não temos mais ações cautelares no novo código. Então nós vamos ter que ressuscitá-las, embora não mais previstas no novo texto de lei. Isso é só um exemplo dos tantos outros problemas que estão por vir. Será que aumenta o rol das ações inominadas? Na verdade, nós não temos mais no novo código as ações cautelares ou as medidas cautelares típicas, não é? É como se não houvesse mais o poder geral e o poder específico de cautela. Nós só tivéssemos um poder de cautela. Isso pode gerar economia legislativa, mas haverá um problema muito sério, porque o CPC, o de 73, com as medidas cautelares típicas, praticamente esgotou o que é usual no dia a dia do foro. Tanto que a jurisprudência é muito escassa em exemplos de ações cautelares inominadas. E bem ou mal, o CPC de 73 ensinava o advogado quais eram as cautelares adequadas para fins específicos. Nós não teremos mais isso, né? Então eu digo aos advogados, não joguem fora os seus bons manuais e livros de processo cautelar editados sob a vigência do CPC de 73. Serão verdadeiros dispositivos zumbis que ressuscitarão, não obstante revogados. Ok, doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação, parabenizo o senhor, a casa estava cheia, mais de 500 convidados, pessoal de peso, realmente foi exemplar a sua organização e com certeza nós estamos esperando novas palestras da BD Pro. Muito obrigado, até uma próxima e boa sorte aos telespectadores, aos ouvintes, jurisdicionados e advogados. Tenhamos fé de que as coisas haverão de melhorar. Legal, obrigado. Vai acompanhando aí, a gente volta já já. E agora nós vamos conversar com o professor, doutor Domingos Assad Stocco, presidente da OAB, 12ª subseção de Ribeirão Preto. Doutor, hoje superou 2016, já pode encerrar o ano. Com a palestra de hoje foi incrível. Precisa algo mais ainda esse ano? Hoje eu me emocionei na 12ª subseção. Você sabe que eu tenho dito aqui desde o início dessa segunda gestão que a gestão de OAB proporciona alguns momentos de emoção pura. Hoje foi um. Você se cede a 12ª representar e sediar a inauguração de uma associação de repercussão nacional com esse nível de juristas que foi realizado aqui hoje, isso para nós é de uma satisfação, de uma alegria imensa. Isso é resultado, eu tenho absoluta convicção, Luiz Rodrigo, isso é resultado do trabalho, esse trabalho sério que nós realizamos na outra gestão e começamos forte, começamos muito forte dessa segunda gestão. Doutor, realmente a casa estava lotada, o pessoal ficou até o final, demorou, mas valeu a pena, o pessoal espremendo o bagaço para ver se saía mais. Amanhã teremos uma nova palestra. O senhor que está tendo essa iniciativa ou é só o pessoal da cultura? O senhor está trabalhando bastante. Amanhã eu tenho certeza mais uma noite memorável.
Hoje vivemos uma situação excepcional na casa. Tivemos esse evento com 280 pessoas, tanto é que colocamos cadeiras extras, cadeiras de plástico para acomodar toda a advocacia, os convidados da Associação Brasileira de Direito Processual, e tivemos um evento na ESA também com 65 colegas. Então, hoje nós sediamos 340 colegas, isso é um motivo de satisfação para nós redobrado. Mostra que nós estamos no caminho certo. Com certeza. Doutor, parabéns, muito obrigado mais uma vez pela participação no programa. É isso aí, vamos acompanhando as imagens e tem a mensagem do doutor Alexandre Durante. Vai lá, doutor. Olá, Luiz Rodrigo. Olá, amigos que nos acompanham no programa É Isso Aí. Eu sou o Dr. Alexandre Durante e hoje vou falar sobre a licença paternidade. A presidente Dilma sancionou a lei que amplia de 5 para 20 dias a licença paternidade. Essa lei ela é válida também para os casos de adoção. Também traz uma inovação para as mães, que terão sua licença maternidade aumentada para 6 meses. No entanto, somente as empresas participantes do programa Empresa Cidadã irão aderir a essa lei. As outras não serão obrigadas de início. Isso vem atender aos anseios da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, criada pelo governo federal. Dúvidas, críticas, sugestões? Envie um e-mail para o programa É Isso Aí. Eu volto com você, Luiz Rodrigo. É isso aí. Senhoras e senhores, muito boa noite. Agradeço o convite formulado pelo Dr. Eduardo, meu estimado amigo, e também a recepção do nosso anfitrião, o Dr. Domingos Stone. Os demais palestrantes, ao longo da história, desenvolveram-se 3 sistemas, ou 3 modelos de processo. Até o final do século XIX, o modelo liberal, caracterizado pelas seguintes diretrizes. Primeiro, o processo começa por iniciativa da parte. Segundo, é do domínio exclusivo da parte a alegação dos fatos. Portanto, a formação do mérito. Agora nós vamos conversar com um excelente processualista, muito famoso no nosso país, Dr. Araquém de Assis. Doutor, Código de Processo Civil em vigor. O que é que o senhor pode destacar de ponto positivo e negativo das principais mudanças? Em primeiro lugar, uma palavra de tranquilidade. As mudanças não são tão profundas e drásticas
como parece. Positivamente, o novo código pretende resolver a quantidade de processos. Se vai dar certo ou não, é uma experiência que todos viveremos no futuro. O ponto negativo é que contém uma série de proposições irrealistas, como, por exemplo, tal como formulado o princípio da cooperação previsto como sendo obrigatório para autor, réu e órgão judiciário. Ora, é evidente que o autor e o réu não cooperam entre si praticando atos convergentes, como imagina o Código, mas sim porque divergem. Essa proposição, todavia, não esteriliza as partes positivas do novo Código. Ainda é um nascituro, esse código é jovem, é um nascituro, um bebê e provavelmente sofrerá algumas transformações. O senhor consegue identificar alguma coisa? Espero que o nascituro não apresente defeitos congênitos e incapacitantes. Não me parece ser o caso. E sim, se aplicado com inteligência, o novo código a médio prazo diminuirá o número de processos. Ok, muito obrigado pela sua participação no programa, é isso aí. Obrigado, parabéns. Obrigado. O otimista, ele é um bobo, fica otimista e as coisas não são bem assim como o otimista pensa que são. O pessimista é um chato, né? Ele é chato, tudo dá errado, não dá bom, etc. E ele preferia, o Ariano, ser um esperançoso, aquele que, pelo menos, vamos ver o que pode acontecer, vamos ter boa vontade para aplicar, etc. O ministro Luiz Fux, que presidiu a comissão do Senado, a primeira comissão que elaborou o primeiro projeto, virou projeto no Senado, do Código do Processo Civil, o Fux, ele tem dito, costuma dizer, não sei se ainda diz hoje, mas ele vinha dizendo sempre, inclusive em debates dos quais participamos juntos, olha, tem que botar o código na rua, tem que botar para entrar em vigor e para aplicar. Aí deu certo aqui, ótimo, vamos incentivar esse instituto, não deu certo ali, como é que a jurisprudência ou a doutrina podem corrigir, ou uma reforma legislativa. E agora nós vamos conversar com o profeta do direito, professor Nelson Neri Júnior, maestro, estrela dessa noite. Professor, prazer muito grande receber o senhor aqui no programa É Isso Aí. Eu gostaria de falar para o senhor o que é que o operador do direito pode esperar de bom e de ruim. O senhor consegue nominar aí 2 ou 3 pontos que os operadores de direito conseguem identificar, positivos ou negativos, na sua visão. E depois, emendando uma pergunta, o que é que o senhor entende que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça trabalham positivamente ou negativamente neste código? Bom, são perguntas difíceis. Primeiro, é um prazer muito grande falar aqui para a 12ª subseção da OAB, Ribeirão Preto, e dizer a vocês que o CPC tem coisas boas, tem muitas coisas boas, como, por exemplo, dispositivos que evitam, contornam a denominada jurisprudência defensiva do STJ e do Supremo. Aquelas coisas de se tremeu o carimbo do protocolo, não conhece do recurso, umas bobagens que o Supremo e o STJ andaram inventando, e o novo CPC diz que não é possível esse tipo de coisa. E tem um dispositivo, que é o parágrafo único do 932, que diz que o relator não pode deixar de conhecer o recurso, ainda que intempestivo, sem preparo, etc., senão depois de dar oportunidade ao recorrente para sanar o defeito. Então é uma providência extremamente importante e o Código quer dizer o seguinte com isso: precisamos resolver o mérito do recurso e não ficar com questiúnculas para não conhecer do recurso. Então essa é uma coisa positiva que eu vejo no CPC. Outra coisa positiva é tratar honorários de advogado condignamente. O artigo 85 do novo Código coloca os honorários de advogado no patamar que deveriam estar desde sempre. Não é? E não, honorários não é esmola. O advogado trabalha, tem que receber por isso. E tem uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade muito grande. E o juiz, às vezes, se impressiona com o número. Vê uma causa de 100 milhões de reais, se ele der 20%, o advogado vai ganhar 20 milhões.
Ele fica impressionado e às vezes não quer dar esse valor. Quando ele tem que dar. O advogado está ali há 5, 10, 15, 20, 30 anos trabalhando naquele caso, com toda a sua equipe de escritório, etc. Então, aqueles 20 milhões que ele talvez vá ganhar naquele caso, talvez não remunere tudo aquilo que ele trabalhou durante os 30 anos. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então, mais um número impressiona. Com o novo código, ele quer deixar isso de lado e fala, não importa isto, o juiz tem que observar os parâmetros que a lei agora estabelece para a fixação de honorários de advogados. Isso é uma coisa também positiva. Pontos negativos? Mais importante ponto negativo são os provimentos jurisdicionais vinculantes. Todos inconstitucionais, com 2 exceções. Súmula vinculante do Supremo e decisão final em ADIM e ADC. Essas 2 vinculações, elas existem e estão previstas na Constituição. Todas as demais, todas são inconstitucionais. Esse é o ponto mais pernicioso do novo Código de Processo Civil. Por mais boa vontade que tenham tido ao elaborar essa sistemática de assunção de competência, recurso repetitivo, extraordinário especial e RDR, por mais boa vontade, é tudo inconstitucional. Dá para a gente comentar? O estudante do direito, quando está lá na faculdade, antes de se formar, ele tem na mente que se tiver algum problema na primeira instância, na segunda instância, chegando no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal, a última instância jurídica, tudo vai ser resolvido, porque eles são os anciões, os dominantes do saber jurídico. Dá para continuar pensando isso? Não, porque eles não decidem as coisas na verdade. Cada ministro tem mais de 20 assessores, cada um deles. Ele dá a linha do gabinete e os assessores saem fazendo os votos, lendo os processos e preparando as teses. Então, às vezes não é o próprio ministro, isso não é nenhuma novidade, todo mundo sabe disso, não é? Porque você vê o ministro nas sessões da TV Justiça, segunda-feira está na sessão da sessão, terça-feira está na sessão da turma, quarta-feira está no plenário, quinta-feira está na sessão administrativa, sexta-feira vai dar uma palestra no estado dele, etc. Quando é que ele vai ler o processo e julgar? Quando ele vai trabalhar, né? E ele julga 30, 40 mil por ano. Como? Não é? Não tem como. Então não dá pra gente esconder o sol com a peneira. Então, o problema é de gestão de processo, na verdade, e não de decisão pelos ministros. Não é? Porque eles são todos pessoas de grande conhecimento. Nós estamos falando aqui de contra as pessoas físicas dos ministros, não é isso. Mas é contra a sistemática, né? Sistemática que está esquisita. Eu acho que não dá mais para fazer isso, eles vão ter que parar para pensar, um caso vai ser importante, eles vão ter que dedicar toda a sua força e de seu gabinete para resolver um caso, para aquilo ter uma repercussão de massa, como eles estão pretendendo ter. Né? E não fazer como hoje, que tem vários recursos repetitivos em processo repetitivo lá do 543B e 543C do CPC, não é? E onde tem 3, 4, 5, 6, 10 recursos repetitivos, às vezes 2 sobre o mesmo tema, com decisões conflitantes. Não dá para ser assim mais. Quem é que consegue organizar a cabeça desse jeito? Não dá para organizar isso, né? Então, acho que essa mudança de paradigma e de perspectiva os tribunais superiores terão. Ok. Dr. Nelson Neri, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui em Ribeirão Preto. A 12ª subseção fica muito feliz. Ribeirão Preto engrandeceu ainda mais com a aula magna de hoje e esperamos que o senhor se sinta à vontade para visitar-nos e trazer mais conhecimento. Com muito prazer, eu que fiquei honrado em ter sido convidado pela 12ª subseção, Ribeirão Preto, da OAB, para conversar com os colegas aqui um pouquinho sobre o novo Código de Processo Civil. Então, sempre que vocês precisarem e se eu tiver condição de agenda, estaremos aqui para discutir questões com vocês sobre o CPC ou sobre qualquer outro tema de direito, se isso for da conveniência da 12ª subseção. Com certeza será. Doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso programa mais uma vez. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana. Por que programa? É isso aí. É isso aí, pessoal. Até lá.